Arnaldo Rocha, boa noite, bem-vindo ao 22 horas, tudo bem? Aliás, Opa! nós temos o ministro Alexandre de Moraes aqui fazendo uma entrevista exclusiva hoje. O Arnaldo está homenageando o ministro Alexandre de Moraes com seu corte de cabelo, Arnaldo, é isso? Rapaz, já parei tudo porque estava meio bagunçado. Você sabe que a gente começa, zero o negócio para ficar mais feio depois, entendeu? É tudo um processo, é todo um procedimento. Boa noite aí, Entendi. comunidade 247. Tamo junto. É uma homenagem realmente ao Alexandre de Moraes. Eu acho que ele precisa de toda essa energia, nem que seja a gente doando o cabelo para ele. Olha aí, que maravilha. Aliás, falando em homenagem, eu me lembrei aqui de quando a seleção brasileira, saudades, né? Primeiro quando a seleção brasileira tinha time, né? E numa conquista aí, todos os jogadores rasparam a cabeça. Você se lembra disso, Arnaldo? Opa, lembro, lógico, lá em Romário, 2000. Exato. Cafu, Ronaldinho, todo mundo raspou a cabeça, né, para festejar uma conquista. Se não me engano, foi uma Copa. Acho que era a Bom, Copa enfim, foi uma América, Copa. né? Era a Copa América, alguma Acho que era coisa a do Copa gênero. América. O Zagallo era o É, técnico ainda, né? Quando nós tínhamos isso. time, né? Que saudade. Então, vamos aqui todos raspar a cabeça em homenagem ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não Ou confirmo pode ser o participação Atush nessa, também, não. né? É, pode ser o Atush Olha aí. também, né? Aí é Abraço para você que Atush está aí, dizendo. grande amigo aí, o Maravilha. Atush. Grande Atush. Agora, a Selma está dizendo diminuiu muito o tom. Não entendi, Selma, mas tudo bem. A Júlia Lage decou que a moça da geleia deixando seu boa noite aqui. Ô, Arnaldo, vamos começar então falando aí sobre Vamos. essa expectativa, principalmente você, que é advogado também, pode nos trazer um pouco mais de detalhes a respeito desse julgamento. Antes, porém, vamos fazer aqui, vou mostrar uma matéria da EBC, o Arnaldo, que faz uma espécie de linha do tempo, né, até essa chegada finalmente o dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir essa linha do tempo na matéria da EBC e eu volto para você comentar. Os ataques às urnas eletrônicas foram uma constante na carreira política de Jair Bolsonaro, mesmo tendo sido eleito várias vezes deputado federal e também presidente da República, respaldado por esse sistema de votação. O repórter Brasil Tarde preparou uma cronologia da trama que culminou no 8 de janeiro de 2023 e que o leva agora ao banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. Em maio de 2021, 2 meses depois de Luiz Inácio Lula da Silva ter anuladas as condenações da Lava Jato e ter se tornado elegível por decisão do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro, que tentaria a reeleição em 2022, afirmou que Lula só ganharia na fraude a eleição para a presidência da República. Em transmissão ao vivo, mais um ataque para desacreditar as urnas eletrônicas e exaltar o papel das Forças Armadas. No 7 de setembro, o então presidente usou o palanque montado na Avenida Paulista para o desfile da Pátria para pregar desobediência a decisões judiciais e disse que só morto deixaria o governo. Em reunião com 70 embaixadores no Palácio da Alvorada, renovou as declarações de desconfiança no processo eleitoral. Por esse encontro, foi declarado inelegível por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. As eleições chegaram e Bolsonaro não conseguiu a reeleição. Com a vitória de Lula, o discurso de fraude levou os bolsonaristas para as ruas. Grupos radicais fizeram bloqueios em Brasília e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Carros e ônibus foram incendiados e houve confronto com a polícia. Foi uma reação à decisão do STF que determinou a prisão de um apoiador de Bolsonaro por participação em atos antidemocráticos. Com acampamentos em frente a quartéis, apoiadores de Bolsonaro pediam intervenção. A trama para tentar impedir a posse de Lula, que previa até mesmo o assassinato do presidente eleito, acabou na invasão e depredação dos 3 poderes. Por esses atos, mais de 1.600 pessoas já foram condenadas. Bolsonaro estava nos Estados Unidos e alega isso para se dizer inocente de qualquer envolvimento.
Em novembro de 2024, o ex-presidente e 36 seguidores foram indiciados pela Polícia Federal no chamado Inquérito do Golpe. Em fevereiro deste ano, a Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro e outras 7 pessoas ao Supremo Tribunal Federal por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O julgamento pela primeira turma do STF acontece entre amanhã e o dia 12. As penas podem chegar a 43 anos de prisão. Alexandre Ramagem teve a ação penal suspensa em relação aos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio por terem ocorrido após a diplomação como deputado federal, ou seja, já tinha imunidade parlamentar. Eu te entendo, Luciana, para falar de deterioração na chamada do programa aí, eu gravei umas 10 vezes, ou palavrinha sem vergonha. Agora, um grande abraço para a Luciana Barreto, grandíssima jornalista e âncora. O Arnóbio, vimos aí a linha do tempo e agora a sua expectativa, né? A partir dessa linha do tempo, o Bolsonaro, ele aprontou muito, né? Principalmente nesse palanque do 7 de setembro, onde vocês lembram bem que ele disse que a partir daquele instante o Alexandre de Moraes tinha acabado para ele, que ele não cumpriria mais nenhum tipo de ordem que o Moraes desse. É importante, né, Ricardo? Porque acho que essa linha do tempo, ela traça de forma inequívoca o que é a trajetória do Bolsonaro. É um político tradicional que vive falando mal de política, mas vive da política. 28 anos no Congresso, sem apresentar um único projeto e nada. Era um fanfarrão histriônico ali, defendia aquelas pautas as mais absurdas, né? Sempre ali interesses corporativos, mas bem corporativo, da soldadesca, né? Não chega nem a ser do Exército, ali uma defesa correta, coerente das Forças Armadas. É sempre aquela coisa ali meio parecia que era uma coisa mais sindical, mas muitas vezes era realmente de viúva da ditadura. E ele, em todas as eleições, ele sempre fez esse questionamento das urnas, né, uma espécie de mantra na cabeça dele. E depois, quando ele se elegeu presidente, você lembra, o primeiro discurso dele foi dizer que ele foi roubado. Isso me lembra determinadas torcidas aí de futebol, fazendo esse parâmetro, que mesmo quando ganha, acha que foi roubado. Podia ter sido mais fácil, qualquer coisa do gênero. Uma coisa que não se coaduna com a democracia, com respeito às instituições, as urnas eletrônicas, o processo eleitoral do Brasil é um dos melhores do mundo. É comprovado a tecnologia, comprovada a eficiência do voto, a rapidez com que se faz. Eu lembro na eleição dos Estados Unidos que demorou quase 2 meses, a apuração era incerta, urna, você contava os votos, roubo de votos, aquela confusão. Isso em 2000, ali a vitória do Bush, né, do Bush filho contra o Al Gore, tinha uma polêmica danada, nunca se chegou a um acordo realmente o que aconteceu na Flórida, e aqui não, você não tem espaço para isso. Mas o Bolsonaro sempre trouxe esse tema, mas não só ele, o Aécio Neves tinha feito isso em 2014. É uma construção que essa direita raivosa e o Aécio Neves foi para essa extrema-direita, com boa parte do PSDB, embarcaram nessa onda e questionaram a eleição de 2014, e em 2018 o cara ganha a eleição e diz, não, eu ganhei no primeiro turno, essas urnas estavam roubadas, fraudaram a eleição. E o engraçado é que todos os aliados dele não tiveram a eleição roubada, é só ele. Então, o que acontece? Essa coisa é uma preparação didática, Ricardo, justamente para que no dia que ele perdesse, ele ia questionar as urnas. E essa preparação, ela vai se configurando naquele setembro de 2022, naquele 7 de setembro, que era quase uma senha para o golpe. Não sei se você lembra, eu era da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Foi um dos dias mais tensos da nossa comissão, pelo clima que foi criado, a mobilização que ele queria fazer dos milicos ali para
para que acontecesse alguma ruptura. No final, foi assim uma coisa meio vexatória, porque ele disse: nós, a partir de hoje, nós não obedeceremos mais nada. Nenhuma decisão do STF a gente vai mais atender. E dias depois, conversaram com ele: não, é que eu estava no palanque, não era isso que eu queria dizer, o que eu queria dizer era outra coisa, e essa outra coisa sempre se expressou na negação da justiça, na negação da democracia e do Estado Democrático de Direito. E em junho do ano seguinte, ele faz aquela famosa reunião com os embaixadores, constrangedora demais, como é que o presidente do país chama os embaixadores, representantes de mais de 70 países, para falar mal do seu próprio país. É uma das coisas mais absurdas e inusitadas da história da democracia, um presidente que chama os representantes de outros países para falar mal do seu, para dizer que a democracia do seu país ela é incompleta porque as urnas eletrônicas elas são falhas. E então, por esse crime, por exemplo, ele se tornou inelegível. E você vai avançando, né, o que foi a eleição no primeiro, no segundo turno, a tentativa de impedir que os eleitores votassem, todo aquele clima de guerra que eles montaram, todo aquele clima de terror, e no final eles perderam a eleição e ainda chamaram, como ele diz, né, os malucos, né, para frente dos quartéis, lá aí, se ajoelhando diante de pneu, colocando a lanterninha na testa para que algum extraterrestre viesse mudar. Chegaram, né, a ler uma prisão falsa do Alexandre de Moraes, você lembra que eles leram? Uma prisão Sim, do Alexandre de Moraes, assinada pelo próprio Alexandre de Moraes, né, que foi a Carla Zambelli, né, que inclusive levou ela a sua, a sua condenação. Então, essas pessoas, elas prepararam isso. Ela não tem como você escapar, dizer que ele não sabia de nada, que aquilo ali, eu estava em Miami. Não, meu senhor, você podia estar na Lua. As suas ordens de comando, toda essa preparação foi feita, ele participou da minuta do golpe, participou das reuniões, ficou vacilando ali de toda sorte, mas ele é o ator principal dessa comédia, né? E pastelão, mas que quase levou o país a uma outra ditadura. Feita essa coisa, eu acho que a expectativa, né, a consolidação desses fatos, né, e dessas provas, não são convicções, ao contrário daquela farsa, né, da Lava Jato. Aqui se tem prova, teve-se o cuidado de respeitar o contraditório, a ampla defesa, ele teve direito a tudo que você pudesse pensar, e agora nós estamos chegando na hora que a onça vai beber água, né? Aquele momento que você vai realmente levar ali para o final, né? Para o relatório final, que o ministro Alexandre vai ler amanhã. Depois você vai ter as defesas técnicas, né? Também a apresentação da denúncia propriamente dita e os crimes que estão incorridos pelo Procurador-Geral da República, e se estabelece, né, se não houver nenhum tipo de interferência, por exemplo, né, um pedido de vistas, né, que é uma das possibilidades, que aí adiaria por mais 90 dias, mas não acredito que isso vá acontecer. Nós vamos ter aí 2 semanas bastante tensas, né? Você já viu essa preparação esses últimos dias, aí o clima, a mídia especulando, que a cada vez que alguém falasse ia subir 1% no tarifaço do Trump. São especulações para criar esse clima de tensão. Mas eu estou bastante otimista, porque no fundamental o país está levando corretamente um julgamento. Nós debatemos muitas vezes aqui, Ricardo, a gente tinha posições divergentes, nós, entre você e eu, nós tivemos momentos de divergência ali, se realmente chegaria nos comandantes, se levaria à frente, e hoje nós estamos aqui todos concordados, né, de que a coisa andou muito melhor do que nós esperávamos. Pelo menos esse é o meu sentimento. E é esse sentimento que o país tem que ter, que a democracia está sendo respeitada, que nós vamos fazer uma verdadeira, vamos dar uma aula para o mundo, né? Aquilo que nos Estados Unidos não aconteceu com o Capitólio, nós vamos fazer agora no Brasil, que é o julgamento e dentro da democracia. Se ele for condenado, que eu espero que seja, né?
eu acho que a gente vai realmente levar em frente. É isso. Falei muito, mas é porque precisava desse. Não, eu concordo plenamente com você, Arnaldo. O Madeirada está dizendo que não é vingança, é justiça. A Selma de Faria, chegando como membro aqui, aliás, já é membro por 2 meses, está comentando manifestações do dia 7 de setembro. Vamos dar nosso sim à soberania nacional, nosso sim de apoio ao governo Lula. Horários e locais do site do PT. Obrigado aí, Selma, pela sua informação. É muito importante isso que você traz, né, Arnaldo? E a gente acresce aí a matéria mostrando a linha do tempo, é uma sensação que fica, né? Porque nós ansiamos, né, por essa justiça durante muito tempo. O Bolsonaro cometeu diversos crimes, né, no exercício da presidência, antes de ser presidente da República. Ele tem um histórico, né? Ele tem uma ficha corrida, como diria os antigos, ele tem uma capivara política extensa, né? E eu acho que chegou o momento de Bolsonaro acertar as suas contas com a justiça. Inclusive, a imprensa internacional, como eu citei aqui na abertura do programa, ela repercute isso também. Está em todos os sites internacionais, os principais jornais do mundo deram destaques, né, para o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e chama a atenção essa matéria do Washington Post aqui, que diz: no julgamento de Bolsonaro, Brasil confronta Trump e seu próprio passado autoritário. Né? Bolsonaro enfrenta julgamento histórico no STF em processo que testa a democracia e gera tensão com Trump. Você citou aí anteriormente as sanções, né, que o Eduardo Bolsonaro estava lá articulando. Ele declarou no dia de hoje que parece que a lei Magnitsky foi pouco. Ele está tentando articular mais sanções. Não creio que ele vai conseguir. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro bateu no teto. E por isso eu já consigo captar um certo desespero. Porque, evidentemente, os Estados Unidos perceberam que essas sanções não alteraram em nada o andamento do processo de Jair Bolsonaro e dos outros réus. A pauta da anistia, que o Eduardo Bolsonaro deixou claro naqueles prints que a Polícia Federal vazou, Arnaldo, que era a menina dos olhos de Donald Trump. Ele queria que todo mundo fosse anistiado, Bolsonaro, que se passasse uma borracha, não aconteceu nada. A exemplo do Capitólio que você citou aqui, que saiu barato, para o Donald Trump, e isso também não aconteceu e não vai acontecer. Então, nós temos aqui, nós já tivemos se eu não me engano, New York Times chamando atenção para a forma como o presidente Lula estava ali resistindo às pressões do Donald Trump, né, defendendo a soberania brasileira, e em nenhum momento o presidente Lula abaixou a cabeça para o imperialismo norte-americano. A nível internacional, essa matéria do Washington Post também destaca o plano Punhal Verde-Amarelo, né, o qual Bolsonaro era, segundo denúncia da PGR, também um dos principais artífices. Ali tinha a anuência dele, o plano era do general Mauro Fernandes, e há um destaque, né, na matéria, que havia um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Isso tudo agrava muito a imagem de Jair Bolsonaro internacionalmente, não, Arnaldo? Sim, sem dúvida, porque assim, cara, ficou muito evidente, né? Não tem assim, a gente não encontra nada que possa ser uma linha de escapatória para o Bolsonaro. Não tem uma linha assim, vou ter uma linha de defesa, que eu estou sendo perseguido, que nem ele acredita. Ele sabe que o julgamento, ele é um julgamento que tem um caráter político, óbvio, pela circunstância que foi dada, mas ele está muito ligado, esse julgamento à questão do futuro do Brasil em relação à democracia. Porque se você não tem um julgamento correto, qualquer momento, toda eleição, você pode ter um questionamento e você não segue em frente. Você cria um impasse que dá margem para que você tenha ruptura da democracia. E minimamente que você conseguiu a duras penas, né? Porque a vitória do presidente Lula foi ali, por 1,9, é muito pouco, né?
depois você tem a tentativa do golpe, você consegue barrar, né, que ele diz que são os malucos, mas maluco não são tão malucos, não come cocô e nem rasga dinheiro. Então, eles não são tão malucos como tenta passar. Eles ali estavam dentro de uma lógica de fazer política, de ruptura, de desacreditar no processo democrático. E alguém é líder desse troço. Não é uma coisa que surge aí, não é aquela lanterninha dos ETs. Tem um cara que liderou, que preparou, que teve o tempo inteiro falando mal da democracia, falando mal da imprensa, falando mal do Congresso, do STF. Não é gente à toa, gente. Ele não ficou ruim de um dia para o outro. É uma construção. É uma construção de longo prazo, de pelo menos 30 anos de golpismo. Que ele diz lá atrás, ele já dizia que esse negócio de democracia não serve para nada. Não é uma declaração de fé, uma profissão de fé, desde de desprezar a democracia. Os filhos andavam com ultra-vive, com qualquer coisa do gênero. Então não dá, né, Ricardo? Eu acho que é muito evidente que o que nós temos aqui à luz, o que está sendo julgado. Nós estamos julgando uma conduta política de longo prazo e os crimes praticados em concreto, né? A articulação para ter um golpe de Estado, para matar ministro, para matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito. Eles não tiveram coragem. Se eles tivessem, mas não aconteceu. Se tivesse acontecido, nós não estávamos aqui conversando. Sim. É por isso que é tentativa, né? Se não fosse tentativa, mas isso aqui estava era só uma construção. Não é, né, Ricardo? Não é, não deu certo. Falamos o português correto. Tentaram, não deu certo. Agora tem as consequências, né? Quando você diz, o meu jurídico vai falar, você paga pelo aquilo que você fala, né? Isso é normal dentro da democracia. Não pode ofender as pessoas. E aí eu penso que nós estamos bem encaminhados. Eu estou muito otimista, as pessoas, tem muita gente ali com medo, vai acontecer, isso não vai acontecer nada, vai acontecer aquilo que tá dentro da lei, está previsto. Ninguém criou um julgamento especial para o Bolsonaro ou para qualquer uma pessoa, está dentro das regras legais. Isso que tem que se repetir o óbvio. Não foi criada nenhuma legislação extravagante, extraordinária para punir ninguém. Inclusive essa lei da questão da abolição do Estado Democrático de Direito foi uma lei que foi construída no Palácio e foi no Congresso e foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. Então, assim, não dá não tem como escapar, sabe? Não tem como escapar. Minha expectativa é muito boa nesse sentido. Tudo foi caminhado corretamente. Eu sempre insisti aqui, olha, está dentro, está correndo no tempo certo, está na hora certa, não tem nenhuma pressa. Isso para não deixamos nos esquecer que ele ainda tem que responder pelas 715 mil mortes da Covid. E todos os impropérios que ele falou, que ele fez com o povo brasileiro, todo o desastroso governo, a malservação do dinheiro público, o gasto absurdo entre o primeiro e o segundo turno, isso aí nem está nem nessa pauta. Nós estamos discutindo um pequeno recorte de tantas coisas ruins que esse cara fez para o Brasil. Ele é um dos piores dos piores. Exatamente isso. O Floyd Live está dizendo aqui, eles sabem que quiseram o golpe. Aliás, o Arnob, eu já brinquei aqui, eu acho que o bolsonarismo está no seu inferno astral, né? Porque, não sei se você está acompanhando aí, a ex-deputada Joyce Hasselman, ela deu uma entrevista a um podcast chamado Content Podcast, que é um podcast de direita, inclusive, no último final de semana, se não me engano foi no sábado ou no domingo pela manhã, onde ela fez algumas revelações bombásticas. Inclusive, acho eu que essas revelações, que essas declarações dadas pela ex-deputada Joyce Hasselman não estão sendo abordadas pela imprensa de um modo geral como deveria. Eu acho, é claro que todos os olhos estão voltados nesse momento para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a Joyce Hasselman disse, Arnoldo, que daquela oportunidade, todos se lembram,
né, quando ela apareceu toda machucada, teve 5 fraturas na face, 5 costelas fraturadas, estava com o olho roxo, enfim, e que alegaram que ela havia caído da própria altura, descartaram a possibilidade de agressão e etc., que ela teria tomado um remédio muito forte, né, o tal do Zolpidem, enfim. E ela vem agora a público dizer que, na verdade, ela teria sido espancada a mando da família Bolsonaro. A Arnob, segundo ela, a execução das agressões foi feita por kids pretos, né, que são militares do núcleo especial, né, de um grupo especial do Exército. O mesmo que estava no Palácio, né? O mesmo que estava no Palácio no dia 8. Exatamente isso, exatamente isso. E ela também cita o Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e, nessa oportunidade, era secretário de Segurança do Distrito Federal. E as investigações dessa agressão sofrida pela Joyce ficou a cargo da Polícia do Distrito Federal sob o comando do Anderson Torres. Quer dizer, e logo depois o Anderson Torres foi alçado ao cargo de ministro da Justiça. Então tem muita coisa que precisa ser investigada nessa fala da Joyce Hasselmann, porque mais cedo, nos 30 minutos. Mais cedo, nos 30 minutos, conversando com Paulo Moreira Leite, eu fiz uma linha do tempo rápida aqui. A Joyce foi eleita em 2018, né, como a deputada mais votada de São Paulo, mais de 1 milhão de votos, naquela onda bolsonarista, aquela onda diabólica, né, que agora a gente vê cada vez mais que era uma onda diabólica de fato. No ano seguinte, no primeiro ano do governo Bolsonaro, ela já estava rompida com a família. E vale lembrar que a Joyce era líder do governo na Câmara. No seu primeiro mandato de deputada, ela era líder do governo Bolsonaro na Câmara. E ela rompeu com a família com declarações fortes, chamou o Flávio Bolsonaro de ladrão. Ela conta nesse podcast também, Arnóbio, que por essa declaração, o Jair Bolsonaro teria partido para cima dela para agredi-la fisicamente. Não sei se alguém interviu e ela disse que ele desistiu dessa agressão no meio do caminho. Outra acusação forte, muito forte, né? Em 2020, a Joyce declarou que ela definiu os 3 filhos, né, pelo menos os 3 mais conhecidos, um como ladrão, outro como maluco e o outro como megalomaníaco. Né? Acho que eu não preciso citar os nomes aqui, eu acho que a nossa audiência pode deduzir quem seja o maluco e o megalomaníaco. O ladrão eu deixo para ela provar, porque eu particularmente não tenho provas de que o Flávio Bolsonaro seja ladrão, como ela afirmou. Agora, que o Carlos Bolsonaro não bate muito bem e que o Eduardo Bolsonaro é um megalomaníaco, nós estamos vendo, né? Porque ele acha que vai punir, vai castigar o Brasil se o seu pai for preso. Em 2021, ela sai do extinto PSL, que era o partido que o Bolsonaro se elegeu. Né? Ela sai em junho, Arnob, do PSL, acusando o partido de estar protegendo a escória bolsonarista. E no mês seguinte ela sofre esse acidente que agora ela revela que foi uma agressão à mando do Bolsonaro. Você não acha, Arnob, que precisamos investigar isso melhor? Olha, eu só tenho cuidado com esse tipo de gente, tá? Eu sou um pouco cauteloso. Ela teve todas as oportunidades anteriores, e essas coisas, quando deixa muito para depois, eu fico com uma certa dúvida. Não que não seja importante que se investigue, tá? Tem uma série de elementos, tudo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, principalmente da fonte, de onde vem, tá? Meu único receio é esse, tá? De como essa narrativa é construída por ela e por alguns elementos aí, eu fico com um pouco de receio. Sinceramente, eu não embarco tanto nessa história. Eu penso que ela deveria estruturar uma denúncia clara, entendeu? Porque eu vi no começo do vídeo, ela disse, olha, isso daqui não é denúncia, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou relatando um fato. Amigo, se isso não é denúncia, é o quê? Entendeu? Se é uma coisa que ela inventou da cabeça, perde um pouco de credibilidade, do meu ponto de vista, tá? Eu acho que a gente tem muitos outros elementos mais centrais, importantes, para não ficar desviando do foco. Que às vezes também você tem essa distração. Aqui acontece uma coisa, lá está acontecendo outra, aí o capitão Tarcísio está dizendo, olha, vamos logo organizar logo a anistia.
você começa a desviar um pouco do tema central. O tema central nosso aqui é o julgamento. São esses 15 dias aqui, 12 dias, 10 dias, né? Agora, né? Daqui a pouco, 10 dias, que a gente tem que se concentrar força, ter muita firmeza. E eu acho que a opinião pública mundial, aí o que está sendo visto no Brasil, é muito importante, sabe? Eu não desprezo essas matérias que saíram aí nos jornais, numa revista de direita, Economist, e agora saiu no Washington Post, são matérias bastante fortes, porque o Brasil está sendo importante no mundo, porque o mundo está sendo dominado pela extrema-direita. Então, eu acho que a gente tem que só concentrar bem. Acho que esse é um tema paralelo que ela tem que apresentar para a justiça, levar e ser levado em paralelo. O fundamental hoje é o seguinte, é garantir que o Bolsonaro vai ser julgado dentro dos parâmetros legais, vai ter, acredito sinceramente que vai ter uma condenação acima, inclusive, do que ele chama de malucos, porque é um núcleo central. Ali tem a almirante, né? Não é general, o Garnier é almirante, tem o general Paulo Sérgio, tem o general Heleno. O único, a patente mais baixa lá é do Cid, né? Que é tenente-coronel, e o Ramage, que não é propriamente militar, né? Que ele é policial federal. É muito louco, né? Policial federal e o cara da ABIN paralelo. Pô, foi eleito aí, deu uma puta votação no Rio de Janeiro, concorreu à prefeitura. Então, assim, são personagens pesados, né? Particularmente, eu prefiro me concentrar nessa coisa, não entrar em distração, em coisas paralelas. Repito, não deve ser investigado, mas a partir de uma denúncia clara e dos indícios levantados. Não acho que a gente tem que perder tempo com isso, tá? Mas de todo modo, ela dá uma declaração forte e eu entendo que a justiça deveria analisar isso com mais cuidado. Como eu disse aqui, todos os olhos, o foco está voltado, evidentemente, para o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a partir do momento que ela sai com uma dessas, e ela foi a principal vítima, né, da Não, história, mas aí não é a agredida justiça foi ela. primeiro, né? Não, primeiro tem que passar pela investigação policial, para a Não, sim, justiça é claro, depois. claro. Não, Senão a gente vai evidentemente. atropelar, dizer, olha, o STF tem que olhar o que ela está denunciando, o PGR tem que olhar. Não é assim, né? A gente tem que ir pelos canais certos, até para a gente não se atrapalhar, né? Acho que Não, o claro, PGR e está. houve uma investigação à época, mas ela sugere que essa investigação teria sido fraudada pelo então secretário de Polícia do Distrito Federal, que era o Anderson Torres, né? Ela diz que não havia câmeras, que eles estudaram toda a rotina dela, sabia onde não tinha câmera, porque eles entraram pelos fundos, enfim. É uma Uhum. história mirabolante, como foi mirabolante essa ascensão, digamos assim, do bolsonarismo na nossa sociedade, e figuras como a ex-deputada Joyce Hasselmann também faz parte dessa ascensão mirabolante do bolsonarismo. Agora, enfim, eu acho que deveria ser investigado isso aí com mais rigor, né? Até porque, para tudo que a gente puder acrescentar a mais na capivara da família Bolsonaro, é muito interessante. Enfim. Agora, a Nob 22h40, vamos seguir aqui falando. Teremos um esquema de segurança muito forte, um esquema de segurança especial, né, para o julgamento, né? Bolsonaro foi aconselhado a não comparecer, parece que ele não irá presencialmente. Queria que você comentasse isso também, né? Há quem entenda que ele está com a saúde debilitada, não vou entrar no mérito, não sou médico, não estou acompanhando, mas como é que você analisa essa decisão de Jair Bolsonaro de não comparecer presencialmente ao seu julgamento? Mais um ato de covardia? Olha, o que eu penso é o seguinte, veja, não é só um ato de covardia, né? A Dilma, lembra que a Dilma ficou 14 horas ali no Senado, isso Sim, é isso exatamente que eu ia ontem citar. completou
completou 9 anos daquele massacre, ela nem para ir no banheiro ela foi. A fibra, uma pessoa firme, ali a convicção de que ela não fez nada de errado, nada, nada, nada. Então, isso é importante. Ele não ir não faz muita diferença do ponto de vista é, legal, mas do ponto de vista da imagem é muito ruim. Penso eu que eles vão mudar a estratégia para que ele vá presencialmente aí quando estiver próximo da condenação. Penso eu. Não acredito que ele vai fugir tanto. Agora sim, se você não é médico, eu também não sou coveiro, tá? Se ele está doente, se não está doente, isso não me interessa. É, Eu vou usar a frase dele. Mas sim. para que tá acabando o nosso tempo aqui, eu queria só pedir um tempinho para. Hoje eu ouvi lá o Atushi, nosso amigo, e eu queria prestar minha solidariedade a ele, aí ao 247, né, pelo os últimos essas coisas aí em relação a essa pretensa guerra que o ICL tá fazendo em relação ao 247. Eu tenho uma longa participação aqui com amigos como você, como Sara, Andréa, Paulo Moreira, próprio Atushi, o Tereza, Florestan, são pessoas que eu conheço e respeito do ponto de vista jornalístico e tudo. E essa casa aqui foi construída de forma muito sólida durante todos esses anos. Ela não pode ser simplesmente atacada por aqueles que estão chegando. Como dizia o Brizola, a gente vem de longe, né? Eu me considero aqui da casa pelo todo esse relacionamento. Eu tenho 200 artigos aí que vocês publicaram, eu fico muito feliz. Não é vaidade, é a felicidade de saber que outras pessoas, o meu pequeno blog não tem esse acesso, mas aqui dá essa dimensão, a oportunidade de vir falar aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter uma conduta ética com toda a nossa mídia alternativa, de muita parceria, de muita concorrer normal dentro dessas coisas, tem visões, tem elementos de diferença, tem até formatos diferentes, mas tem que ter muito respeito. E muito respeito pelos aqueles que roeram o osso, sabe? E pegaram o pior momento da mídia alternativa. Então, eu presto aqui a minha solidariedade a todos vocês, ao Atucha em particular. Realmente eu fiquei. É uma coisa que dói, porque não sei se você sabe, o Ricardo, eu sou da época do blog prog, lá do começo, quando a gente ainda tinha uns portais bem pequenos, incipientes, era o Nassif, era o Azenha, era o Paulo Henrique Amorim, e o 247 foi o primeiro experimento profissional, junto depois com o DCM, foram os primeiros elementos mais profissionais. O próprio Nassif já tinha um portal, mas era muito vinculado, mas não com essa característica. Então, eu respeito muito o trabalho que vocês têm. Eu acho que a gente tem que dar essa lição de solidariedade dessa mídia, porque é muito difícil concorrer com a mídia corporativa, com o poder que os caras têm. Então, assim, eu só queria encerrar minha participação dizendo isso, que eu sou totalmente solidário a vocês aí nesses enfrentamentos ruins, chatos, difíceis, complicados, que não precisava no momento que nós estamos passando no Brasil. Pois é, desnecessário, né? E lembrando aqui o nosso grande Jorge Aragão, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. No caso, respeite quem pôde chegar onde o 247 chegou, e você resumiu muito bem aí. Arnóbio 247 é pioneiro e tenho certeza que deveria ser tratado com um pouco mais de respeito por quem chegou depois, né? Aqui vocês não verão um jornalismo João Kleber, né? Aqui é um pouco mais sério, nem sempre temos bombas, né? Temos furos, temos um jornalismo responsável, né? Comprometido com a informação e com a ética também. Arnóbio, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua solidariedade, grande abraço. E o Alexandre de Moraes acabou de mandar mensagem para mim aqui, dizendo que ficou muito contente com a sua homenagem a ele pelo seu corte de cabelo. Grande Então, abraço, boa noite. abraço, Arnóbio.